Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Você já parou para pensar qual tipo de mensagem você tem levado por onde você passa? Em um mundo onde dominam notícias ruins, críticas e desânimo, Isaías 52, versículo 7 nos lembra de algo poderoso. Nós podemos ser a diferença. Deus chama cada um de nós para ser mensageiro de boas novas, de paz, de restauração e de salvação. Não importa se você acha que não tem capacidade ou voz suficiente. A mensagem que você compartilha, um incentivo, uma palavra de fé, um versículo, um gesto de amor, pode mudar o dia, a semana, até mesmo a vida de alguém. Você é um servo de Deus, nós sempre temos algo a falar. Hoje nós vamos entender o que significa, ou o significado profundo deste versículo. O que realmente são as boas notícias de Deus. Como você pode ser esse mensageiro no seu dia a dia? O valor eterno de espalhar a esperança. Seja na sua casa, no trabalho, nas suas redes sociais ou com amigos, você tem uma missão: levar as boas novas do Senhor. Deixe, aqui eu quero ser um mensageiro de Deus. Curta, compartilhe com pessoas que você sabe que precisam ouvir esta palavra hoje. Sou o pastor Isaac Martins e hoje nós estamos falando sobre Isaías, capítulo 52, versículo de número 7. Abre comigo a tua palavra. Diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O teu Deus reina. Quão formosos são os pés. Escrito em um tempo em que o povo de Israel vivia em sofrimento diante da sua terra e sem esperança, essa palavra trouxe uma virada completa. Deus mostrou que a mensagem e quem leva a mensagem tem um valor imenso. Deus mostrou que a mensagem, quem leva a mensagem tem um valor imenso. Você leva a mensagem de Deus? Você tem levado a mensagem de Deus por onde você passa? Então não deixe que as pessoas lhe humilhem. Você tem um valor imenso. Como são belos os pés sobre os montes. Não é a aparência física que importa, mas a missão. Mesmo que o caminho seja longo, cansativo ou difícil, quem leva uma mensagem que transforma vidas tem um valor especial aos olhos de Deus e das pessoas. Leve a palavra de Deus. Você tem um valor especial aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas. Traz boas novas, notícia de paz. As boas notícias aqui não são apenas novidades agradáveis. É a mensagem de reconciliação, esperança, cura e paz com Deus. Em um mundo cheio de notícias ruins, medo e ansiedade, essa mensagem, sem dúvida, destaca como a luz. Ela se destaca como a luz. E nós precisamos levar esta mensagem, levar boas novas, anunciar notícia de paz. Porque o nosso Deus vive, Ele reina. Você também pode ser esse mensageiro. Você também pode ser esse mensageiro. Você pode levar a notícia do Senhor. E que notícia? Anunciar a salvação. E diz: o teu Deus reina. Olha que maravilha. Deus te chama para anunciar a salvação e dizer que Ele reina. É uma mensagem de confiança. Deus está no controle. Ele cumpre suas promessas e traz restauração. Ser mensageiro significa compartilhar o que ninguém está
querendo compartilhar. Significa falar que ninguém está sozinho. Significa dizer Deus está do seu lado, Deus está contigo. Significa que sempre há uma nova chance. Essa é a mensagem que nós precisamos levar. Que ela significa que sempre há uma nova chance. O nosso Deus está de braços abertos para aquele que o seguir. Você também pode ser um mensageiro. Nós podemos. Não precisa ter título ou posição especial. Basta viver e falar sobre o bem, sobre a palavra de Deus, compartilhar a palavra, incentivar quem está para baixo e espalhar esperança. Essa é chamada para todos nós. Nós precisamos incentivar, irmão, aqueles que estão cabisbaixos, que estão querendo desistir. Nós temos que incentivá-los a levar essa palavra. E não precisa ter cargo, não é função do pastor, é função de toda a igreja. Nós temos que anunciar as boas novas, o caminho do Senhor. Seja um mensageiro de boas notícias, que os famosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52, verso 7, nós acabamos de ler. Que imagem! Pés cansados e empoeirados, são formosos pela mensagem que carregam. E qual é a mensagem? O Evangelho. Nós precisamos levar esse Evangelho a toda criatura. Vivemos num mundo de más notícias, tragédias, conflitos, crises. Pessoas anseiam por esperança. E nós, seguidores de Cristo, temos a melhor notícia: salvação somente em Jesus. Paz com Deus, esperança eterna, a certeza de que Deus reina. Mas você tem levado esta mensagem? Você tem anunciado que Deus reina, que somente em Jesus a salvação? Ser mensageiro de boas notícias não é só para pastores, é privilégio e responsabilidade de todo aquele que experimentou a graça. Você já experimentou a graça do Senhor, então é seu privilégio levar essa boa nova. Nossos pés se tornam formosos quando nos movemos para compartilhar essa esperança. Qual é a esperança? O Evangelho. Como Jesus pregou, simples e fácil. Mas como ser esse mensageiro? Primeiro, vivendo as boas notícias. Antes de nós falarmos, nós precisamos vivê-la. Vivendo as boas notícias. Nossa vida transformada é a primeira mensagem. Amor, paz, alegria e esperança. Falam alto. Então nós precisamos viver em amor, precisamos viver em paz, precisamos ter a alegria e a esperança de que o nosso Deus está voltando e vai levar o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Depois nós temos que, já que nós vivemos, agora nós podemos falar das boas notícias, aquilo que Deus tem feito em nós. Abrir a boca, compartilhar, natural e amorosamente, o que Jesus fez por nós. Um testemunho sincero, ele é poderoso. Seja sincero naquilo que Deus colocou nos seus lábios para falar, no seu testemunho. Fale com honestidade, não precisa inventar. Jesus mudou a sua vida, Ele mudou a minha vida e Ele quer mudar a vida de muitos outros. Mas nós precisamos falar, compartilhar este Evangelho, fazendo assim com que as pessoas ouçam. Quando nós falamos, alguém precisa ouvir, fazendo ouvir a palavra e a salvação. Explicar como, por Jesus, temos paz com Deus e salvação eterna. Você precisa entender que a salvação ela só é através de Jesus, e isso nós temos que explicar, porque nós também precisamos viver. Então se aprofunde na palavra de Deus, leia, medite, ore, peça ao Espírito Santo que lhe conduza para ser um evangelista, alguém que leva a palavra de Deus. E aí quando nós começamos a anunciar, nós dizemos que o nosso Deus reina, anunciando que Ele está voltando, Ele está reinando nos céus. Ele tem todo o controle na terra, mas que Ele também está voltando para levar o seu povo lavado e remido
do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, as boas novas, as boas notícias. Então, fazendo ouvir a salvação, explicar por que Jesus morreu na cruz do Calvário, para abrir a nossa entrada nos céus, para nos dar direito a irmos para o céu, anunciando que Deus reina, viver e falar, demonstrando que Deus é soberano, trazendo esperança mesmo no caos. Mesmo em meio às nossas dificuldades, nós temos que anunciar que Ele cuida e Ele cuidará de cada um. Ele cuida de nós e também cuidará daquele que está na sua presença, mesmo em meio ao caos. Quem nunca passou por uma prova, mas o Senhor, Ele nos aprova, Ele nos dá direção, Ele nos dá sua sabedoria. Seus pés têm sido formosos? Você tem se movido para compartilhar as boas notícias? Peça a Deus ousadia, amor pelas pessoas e oportunidades. O mundo precisa desesperadamente ouvir as boas novas. Que sejamos encontrados fiéis neste chamado, levando a luz aonde há trevas. Que possamos ser fiéis nesse chamado, levando a luz aonde há trevas. Compartilhe a palavra do Senhor, compartilhe as boas novas, fale, viva, seja a Bíblia, a palavra de Deus. Viva o que está aqui. Não tenha apenas conhecimento, mas viva o que você aprendeu na palavra de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia maravilhoso. Fique em paz. O Espírito Santo lhe conduza nesse caminho maravilhoso de levar a palavra de Deus.